Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana, bom mês e bom ano. Um ano de muito estudo e de reforma íntima. Um ano de educação moral e cívica. Um ano onde você passa a estudar as leis e a cumpri-las. Passa a ser o primeiro a cumprir a educação, a lei. E a ter educação, né? Estamos aqui no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel, fundado em 1968 por nós, há mais de 50 anos, estudando como estudante, como aprendiz do Evangelho e das leis do Estado Democrático de Direito. O direito é lindo, porque é a mão de Deus na sociedade para nos tornarmos ordeiros, educados, respeitadores e cumpridores de todas as leis. Aqui atrás está o mapa de estudo de um verdadeiro cristão. Aqui estão os mandamentos, Moisés, Jesus, toda a obra de Jesus e o fecho do cristianismo de verdade com as obras espíritas, o Consolador prometido. Livro dos Espíritos deve ser lido no mínimo 6 vezes numa encarnação. Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo deve ser lido no mínimo 6 vezes numa encarnação, na sequência, todo dia, de 1 a 4 horas por dia. O céu e o inferno e a Gênese. Esse aqui são as obras básicas que vieram fechar pedagogicamente o cristianismo. E aqui as obras que ajudam-nos a compreender a mecânica, a dinâmica pedagógica das leis de Deus e das leis dos homens. Aqui é que nós temos os livros seguros. Isso aqui só tem segurança pura. São 200 livros. Não é para ficar brincando. O Espiritismo veio para mostrar como estudar e cumprir as leis. Não é para fazer palestras sensacionalistas. Hoje nós vamos fazer uma homenagem ao nome do nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel, Estevão. Esse livro aqui, Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, é o maior tratado que existe no mundo sobre o cristianismo verdadeiro. É o maior tratado que existe no mundo terreno, sobre o cristianismo verdadeiro. Já lemos esse livro mais de 5 vezes. Sempre é uma enciclopédia de aprendizado. Nós viemos só para estudar e nos educar e cumprir as leis. Por isso que você reencarna quantas vezes necessárias forem, como aluno reprovado, para se tornar um dia um aluno correto. Essa é a oportunidade que Deus nos dá. Não existe inferno. O inferno é você que faz dentro de você, com seu orgulho, com sua vaidade, com seus ciúmes, com suas invejas, com suas manias de cometer crimes e fazer calúnias dos outros por trás, falar dos outros.
passaram a mensagem que é o grande conhecedor da doutrina. Não! Nós precisamos estudar e fazer a reforma dentro de nós. Ela tem que ser feita de dentro para fora. Porque o Espírito é que vai. Na hora da morte, o corpo de carne fica. Mas o Espírito vai com todas as suas reprovações e aprovações. Vamos fazer uma homenagem aqui quando Estevão, Gesiel, tomou um soco violentíssimo dentro do sinédrio de Saulo de Tarso. O homem que odiava Jesus e que estava sendo preparado pelo sinédrio para ser o rei do mundo. Olha o que diz Gesiel nesse livro. Olha o que diz. Meus caros, ele estava falando isso para o público. Meus caros, eis que são chegados os tempos em que o pastor, vem reunir as ovelhas em torno de seu zelo sem limites. Ele mostra para nós que Jesus é o pastor que veio reunir suas ovelhas em torno da lei, em torno do amor. Jesus veio mostrar que na lei de Deus só existe a educação moral e cívica e o amor. A prática do amor é a caridade. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo, pelo Evangelho, nos torna livres de quê? Dos pecados. O que é que Jesus diz? Perdoa a todos. Não comete pecados, não fala de ninguém, não olha os defeitos de ninguém. Não pega nada de que seja dos outros, não deseja nada que seja dos outros. Procure andar sempre de acordo com os ensinos de Deus através da verdade. Por isso ele veio mostrar o caminho e aonde está a verdade. Nossa raça guardou de épocas imemoriais a luz do tabernáculo e Deus nos enviou seu Filho sem máculas. Onde estão em Israel os que ainda não ouviram as mensagens da Boa Nova, dos evangelhos de Jesus, das obras de Jesus? Só não estuda quem não quer. Onde os que ainda não se felicitaram com as alegrias da nova fé? É a fé raciocinada com base na verdade da lei. Isso é que é fé raciocinada. Você consulta onde estiver a lei e vai sempre seguir os seus ensinos. Aonde você estiver. Onde os que ainda não se felicitaram com as alegrias da nova fé. Deus enviou sua resposta divina aos nossos caminhos. Consoante as promessas da profecia de todos quantos choraram e sofreram por amor ao Eterno,
o emissário divino veio até ao antro de nossas dores amargas e justas, para iluminar a noite de nossas almas impenitentes, para que se nos desdobrassem os horizontes da redenção. O Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana com a solução do amor. Olha o que falou Gesiel, senhoras e senhores, meus jovens. O Messias, Jesus, atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana com a solução do amor. Aonde está o amor? No Evangelho segundo o Espiritismo, hoje ali reunido em 28 capítulos, que você deve estudar de 1 a 4 horas todo dia na sequência. Quando você tiver com o amor, que é a lei da verdade, na ponta da língua, no coração, na mente, aí você está praticando a maior riqueza que Deus nos deu, a caridade. Aonde nós estivermos, estaremos praticando a caridade. Fora da caridade não há salvação, mas tem que estudar para isso, tem que ter coragem de praticar, de fazer o autoconhecimento, de se reformar, de estudar todo dia os livros seguros na sequência pedagógica correta. O Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana com a solução do amor, que redime todos os seres e purifica todos os pecados. Mestre do trabalho e de perfeita alegria da vida, suas bênçãos representam nossa herança. Moisés foi à porta. Moisés, com os mandamentos, foi à porta. O Cristo é a chave. Você tem que saber abrir o Evangelho segundo o Espiritismo. É estudar de 1 a 4 horas todo dia, na sequência correta. E com esse estudo se reformar. Mesmo que dure 200 anos, 300 anos, você vai com o conhecimento iluminando você por dentro, iluminando os seus sentimentos, o seu pensamento, suas ações. Você começa a se tornar um convertido de verdade, é aquele que estuda, que não conta mentira, que não é metido a decano, coisa nenhuma, nem diretor, nem palestrante de coisa nenhuma, é estudante para aprender a ser um homem e uma mulher do bem, uma criatura do bem. Isso é que Gesiel fez por nós. Com a coroa do martírio, adquiriu para nós outros a láurea imortal da salvação. Foi colocado nele aquela coroa de espinhos. Ele não tinha cometido crime nenhum. Ele só veio nos ensinar o caminho da luz. Ele veio nos mostrar o caminho da verdade, como estudar a verdade, como praticar a verdade. Éramos cativos do erro, mas seu sangue nos libertou. Na vida e na morte, nas alegrias de Caná, como nas angústias do Calvário, pelo que fez e por tudo que deixou de fazer em sua gloriosa passagem pela terra, ele é o Filho de Deus iluminando o caminho. Olha o que disse Gesiel no Sinédrio.
aonde ia ser decretada a sua morte, e foi decretada a sua morte. Ele foi morto apedrejado por ordem de Saulo de Tarso. Ele é o Filho de Deus iluminando o caminho. Vamos parar com esse negócio de direita, de esquerda, de comunista, de não comunista. Vamos seguir Jesus. Vamos seguir Jesus e aprender como iluminar o nosso caminho para o bem, aonde estivermos. Acima de todas as cogitações humanas, fora de todos os atritos das ambições terrestres, seu reino de paz e luz esplende na consciência das almas redimidas. Para você ser uma alma redimida, tem que estudar, às vezes, 200 anos. Tem que ler todos os livros estudando, como estudante. Tem que estudar, não ficar reprovado, para se tornar um cristão de verdade, um convertido, buscando a plenitude de Deus. A lei nos retinha no espírito de nação sem conseguir apagar de nossa alma o desejo humano de supremacia na terra. Mas o Cristo nos libertou para sempre. Quem segue Jesus está livre dos erros, dos pecados. É isso que quer dizer. Você não vai fazer mal a ninguém, não vai roubar nada de ninguém, não vai esconder nada de ninguém, não vai fazer a maledicência, você só vai fazer a benevolência. Você vai ser sempre indulgente. Você não vai ser mentiroso. Você vai estudar todo dia como aluno, como filho verdadeiro de Deus na escola do Evangelho. Você vai ser uma criatura só do bem, aonde estiver. Mas o Cristo nos libertou para sempre. Filho de Deus e emissário de sua glória, sem maior mandamento, confirma Moisés, quando recomenda o amor a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração e entendimento, acrescentando no mais formoso decreto divino, que nos amemos uns aos outros, como Ele próprio nos amou. Vamos parar com o negócio de comunista, de não comunista, de esquerda, de direita, do alto, rico, pobre. Somos todos irmãos e filhos do mesmo Pai. Vamos nos tornar criaturas livres dessas baboseiras, dessas besteiras, dessas brigas terríveis que a gente faz na sociedade. Vamos parar com isso e estudar aquele que veio nos salvar. Olha o que diz Gesiel no livro Paulo e Estevão, o maior tratado sobre o cristianismo que existe no planeta Terra. Seus discípulos amados virão de todos os quadrantes. Fora de suas luzes haverá sempre tempestade. Quando nós não estudamos Jesus, nem praticamos, estamos sempre com dor de cabeça, com tempestades, com doenças mentais, com doenças na consciência e na vida material. Sem o Cristo cairá vencido nas batalhas infrutuosas e destruidoras das melhores energias do coração. Somente o Evangelho,
Olha o que disse Gesiel no Sinédrio, pouco antes de ser decretada a sua morte por apedrejamento. Somente o seu evangelho confere paz e liberdade. É o tesouro do mundo. Em sua glória sublime, os justos encontrarão a coroa de triunfo, os infortunados o consolo, os tristes a fortaleza do bom ânimo, os pecadores a senda redentora dos resgates misericordiosos. Olha o que disse Gesiel: somente o seu evangelho confere paz e liberdade. Vejam, meus amigos, e para terminar, essa maravilha de estudos que estamos proporcionando aqui no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos. Gesiel. Por que jurídico? Porque você só vai ser filho de Deus se você cumprir as leis do Estado Democrático de Direito, que também são leis de Deus, que são feitas para organizar a nossa sociedade, para que vivamos como irmãos, tendo acesso a todos os direitos fundamentais da pessoa humana, vivendo como irmãos de verdade. O dia virá em que o seu reino abrangerá os filhos do Oriente e do Ocidente, num amplexo de fraternidade e de luz. Então, compreenderemos que o Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos, em face da lei de Moisés. A lei é humana, o Evangelho é divino. Moisés é o condutor, o Cristo é o Salvador. Os profetas foram mordomos fiéis. Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Jesus veio para abrir para nós a porta do conhecimento da verdade, para sabermos estudar a verdade, praticar a verdade, seguir os seus ensinos aonde estivermos, porque somos todos irmãos e filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai. Daí nós temos que estudar, porque quem não estuda não fica sabendo, não fica conhecendo, e segue qualquer um na mentira. Tem gente fazendo palestras mediúnicas, coisas horríveis, meu Deus. Por que não estudamos os livros seguros como alunos responsáveis? Como aluno, o aluno responsável vai se matricular no colégio de verdade. Ó, o colégio de verdade aqui. Vai estudar, vai passar todos os anos estudando. Todo dia, de 1 a 4 horas estudando. Até se tornar uma pessoa do verdadeiro amor. Uma pessoa que atingiu a plenitude, o bem total, para o qual fomos criados por Deus, para amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Olha o que disse o mestre, olha o que disse Gesiel. Vamos mudar a face desse planeta, meus irmãos, nos tornando estudantes responsáveis. Fazendo aqui dentro o reino do Senhor, o colégio pedagógico do Senhor, nos reformando todo dia para atingirmos
bem lá no alto, a perfeição. Esse é o trabalho do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel, o verdadeiro núcleo jurídico espírita. É esse o papel, é de nós prepararmos os homens, as mulheres, os jovens, todos, para onde estiverem praticar o bem, só fazerem o bem, só passarem do coração e da mente as obras do bem. Muito obrigado pela atenção. Todos os nossos trabalhos no YouTube, no Instagram e no Facebook. Marcelo Paes Barreto, há mais de 50 anos, procurando estudar para compreender cada vez de forma mais pedagógica a verdade. Um abraço fraterno a todos. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Um grande e fraternal abraço a todos e a todas, senhoras e senhores e jovens. Obrigado.